Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iniciaremos a catequese sobre o terceiro mandamento: guardarás domingos e dias de festa, dias de guarda. Depois das catequeses sobre o primeiro e o segundo mandamento, nós iniciaremos hoje esta catequese sobre o terceiro mandamento e concluiremos os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, que são relacionados mais diretamente ao amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar o santo nome de Deus em vão, e o terceiro mandamento, guardar domingos e dias de festa. E nós perceberemos que, pelo primeiro mandamento, para resumirmos o primeiro mandamento muito através do que nos ensina o Catecismo de São Pio X, pelo primeiro mandamento, o homem tem um dever de prestar culto a Deus, um culto interno e externo. E é interessante observarmos que este dever moral do homem, do ser humano, de prestar culto a Deus, ele de alguma forma, ele se manifesta ou ele se aprofunda nos 2 próximos mandamentos. No segundo mandamento, a lei de Deus trata mais propriamente do culto interior, do culto interno, ao passo que no terceiro mandamento, a lei de Deus aprofunda, trata mais propriamente do culto exterior, do culto externo, que é devido pelo homem a Deus. Esta realidade é muito bem tratada no Catecismo Romano, é melhor tratada no Catecismo Romano. Então, mais uma vez, nós dividiremos esta catequese em 3 partes. Na primeira parte, nós trataremos, como temos feito, do mandamento sob uma ótica mais positiva, ou seja, quais são os deveres inerentes ao terceiro mandamento da lei de Deus. Na próxima aula, nós trataremos das proibições que decorrem do terceiro mandamento da lei de Deus, ou seja, o que o terceiro mandamento da lei de Deus determina que o homem não faça. E, por fim, na terceira parte, como nós temos feito com todos os mandamentos, e assim pretendemos fazer até o último dos mandamentos, a terceira parte, em geral, é um apêndice, é algo que nós desejamos aprofundar. E no caso do terceiro mandamento, será a realidade do trabalho. Qual é o trabalho que é
proibido de ser feito aos domingos, especialmente, mas também nos dias de festa, nos dias de guarda, qual é o trabalho que é permitido, e nós nos aprofundaremos neste ponto à luz da doutrina mais tradicional, que está exposta nos catecismos de São Pio X e no Catecismo Romano. E é interessante observarmos que esta mesma doutrina ela não deixa de estar exposta no catecismo da Igreja Católica, no catecismo atual, digamos assim, mas, sem dúvida nenhuma, a doutrina tradicional ela é mais clara e ela é mais firme a este respeito. E é fundamental que a resgatemos para que não haja um certo relaxamento da nossa parte com relação àquilo que podemos fazer aos domingos e que, de fato, vivamos o domingo e os dias de guarda como dias do Senhor, dias consagrados ao Senhor. Então esse é o objetivo da terceira parte desta catequese, do apêndice desta catequese sobre o terceiro mandamento. Comecemos, como nós sempre fazemos, com a Sagrada Escritura, em especial o Antigo Testamento, mais uma vez no capítulo 20 do livro do Êxodo, está exposto o terceiro mandamento da lei de Deus, Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11, o terceiro mandamento está exposto da seguinte forma: lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Então este é o terceiro mandamento, como ele está exposto no livro do Êxodo. Da mesma forma como temos feito em cada uma das catequeses, no livro do Deuteronômio, no capítulo 5, os 10 mandamentos da lei de Deus também estão expostos. Então, no caso aqui, é Deuteronômio 5, versículos de 12 a 15. Mais uma vez, o terceiro mandamento está exposto da seguinte forma no livro do Deuteronômio 5, versículos de 12 a 15. Vamos lá. Guardarás o dia do sábado e o santificarás, como te ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. Mas no 7º dia, que é o repouso do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teus animais, nem o estrangeiro que vive dentro de teus muros, para que o teu escravo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, de onde a mão forte e o braço poderoso do teu Senhor te tirou. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou observasses o dia do sábado. É interessante que as duas leituras são praticamente iguais. Eu faço uma observação interessante que, em geral, no Antigo Testamento, os mandamentos eles são expostos, eles são formulados sob uma ótica negativa. Não terás outros deuses além de mim, não falarás o santo nome de Deus em vão, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas do próximo. Só há 2 mandamentos que já no Antigo Testamento eles são expostos, eles são formulados sob uma ótica positiva.
justamente o terceiro mandamento: guardarás o dia do sábado e o santificarás, e também o quarto mandamento, que é o próximo que nós estudaremos: honra teu pai e tua mãe. São os dois únicos mandamentos que já no Antigo Testamento são formulados sob uma ótica positiva, que é sempre o objetivo da primeira parte das nossas catequeses, a primeira aula de cada mandamento. E uma diferença que há como eu falei, são exposições praticamente idênticas no livro do Êxodo e no livro do Deuteronômio, mas é interessante que o livro do Êxodo ele faz referência à criação, ao repouso, ao descanso de Deus no sétimo dia, quando Deus criou o céu e a terra, ao passo que no livro do Deuteronômio a referência que é feita é a libertação do povo de Israel do Egito. Então, há ali um preceito que diz respeito não somente ao pai da família, mas também a toda a família, aos servos, às servas, aos escravos e às escravas, isso são sinônimos, na Sagrada Escritura, e até aos animais. E vejam que, a partir deste ponto de que também o escravo deve cumprir o terceiro mandamento, o autor sagrado ele faz uma referência ao momento em que o povo de Israel foi escravo no Egito e Deus o libertou, ao passo que o livro do Êxodo faz uma referência até mais importante, sem dúvida nenhuma, mais fundamental, ao repouso de Deus, ao repouso sabático, nós poderíamos chamar, do próprio Deus, que está lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 3, são os 3 primeiros versículos do segundo capítulo do livro do Gênesis. Diz o seguinte: assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. É a conclusão do primeiro relato da criação, que está no primeiro capítulo do livro do Gênesis, o primeiro capítulo da Sagrada Escritura. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação, do céu e da terra. Então vejam que aqui há este relato do descanso de Deus e que Deus, já na criação, já no momento da criação, Deus abençoa e consagra o sétimo dia. Então vejam que aqui está o fundamento bíblico. Já na criação, já há este preceito de que o homem deve ter um dia na semana que seja consagrado ao Senhor, que seja o dia do Senhor. Então aqui está o fundamento do terceiro mandamento da lei de Deus na própria natureza das coisas e também na natureza do homem. Na lei natural já há este fundamento que a própria Sagrada Escritura nos revela de que o homem deve consagrar um dos dias da semana para Deus. O que o Catecismo Romano dirá, isso é muito interessante, porque algumas pessoas podem se confundir, e nós falaremos sobre isso, esta mudança do sábado para o domingo. O que o Catecismo Romano dirá é que o que é da lei natural, o que está na lei natural, o que está na natureza das coisas, na natureza do homem, e na natureza da relação do homem com Deus, é que o homem deve consagrar, separar, santificar um tempo para Deus. Mas qual será o dia específico? Isto pode ser mudado. O que não pode ser mudado, o que é imutável, o que é absoluto, é que um tempo deve ser consagrado para Deus. Mas qual é o tempo? Qual é este dia? Isto sim pode ser mudado. Isto não é de lei natural. Isto não é imutável, como fica evidente pelo fato de que no Antigo Testamento, o dia consagrado ao Senhor à luz da própria criação
era o sábado, ao passo que, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir mais especificamente do mistério pascal, do tríduo pascal, paixão, morte e ressurreição, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor passa a ser o domingo. Domingo, inclusive, que na própria etimologia da palavra significa dia do Senhor, porque compreende-se que a ressurreição ela é, ao mesmo tempo, a ressurreição ao domingo, ela ao mesmo tempo ela simboliza o primeiro dia, o dia da criação, mas também o oitavo dia, o dia depois do sábado, que remete diretamente à vida eterna, ao momento em que nós repousaremos eternamente com Deus no céu. E por isso, porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao domingo, o domingo passa a ser o dia do Senhor. E antes de entrarmos no compêndio, esta primeira aula, esta primeira parte será mais concentrada no compêndio e no catecismo da Igreja Católica. Vejamos algumas passagens do Novo Testamento em que já se fala tanto do sábado como, de alguma forma, também do domingo, do dia do Senhor, deste dia que é consagrado ao Senhor. O Evangelho de São Marcos, logo no início, ele mostra para nós conflitos que nosso Senhor Jesus Cristo teve com determinados judeus acerca de como o sábado deveria ser santificado. Vejam que o dever moral que estava na lei de Deus, o dever moral que estava no terceiro mandamento da lei de Deus, desde o Antigo Testamento, era guardar e santificar o dia de sábado. Guardar e santificar o sétimo dia da semana, o último dia da semana. E nosso Senhor Jesus Cristo, uma das principais fontes de conflito de nosso Senhor Jesus Cristo com os fariseus, com as autoridades do templo, com o próprio Sinédrio, dizia respeito justamente à forma através da qual o sábado deveria ser santificado. E isso fica muito evidente no capítulo de São Marcos, no Evangelho de São Marcos, logo no início, logo nos primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 2, versículos 23 a 28, já há um primeiro conflito, que é fruto até de um ato dos próprios discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então vejam aqui fica muito clara a distorção que os fariseus, que as autoridades do templo, os escribas, os próprios membros do Sinédrio fizeram com a consagração, a santificação do sábado que decorria do terceiro mandamento da lei de Deus. Observem esta distorção que fica muito evidente. Eles consideravam o ato de colher espigas para saciar a própria fome como um ato de trabalho, como se fosse o ato de um lavrador que colhe as espigas para dignamente trabalhar, colher o fruto daquilo que ele plantou e que depois ele venderia para sustentar a si mesmo e a sua família. Isto sim seria um ato de
trabalho e, sem dúvida nenhuma, um ato de trabalho proibido no sábado e também no domingo, como nós veremos, especialmente na terceira parte desta catequese. Mas não foi isso que os discípulos fizeram. Os discípulos, na realidade, colheram espigas para saciar a própria fome. Estavam com fome e colheram as espigas para atender a uma necessidade, tanto que nosso Senhor Jesus Cristo recorda o exemplo do rei Davi, Santo Davi, que em determinado momento comeu os pães da proposição, que não poderiam ser comidos, a não ser pelos sacerdotes do templo. Então, percebam que havia ali uma distorção de qual era o trabalho que era proibido no dia de sábado. E mais do que isso, em determinado momento, os judeus passaram simplesmente a olhar para aquilo que era proibido e não para aquilo que era um dever decorrente do terceiro mandamento positivo, o que eles deviam fazer, que era justamente a vida espiritual, como nós veremos, era justamente o culto externo. E nosso Senhor Jesus Cristo então mostrará, quando ele diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, que na realidade o dia do Senhor não deve ser algo que escravize o ser humano, mas que leve o ser humano a prestar o culto devido a Deus, em especial o culto exterior, o culto devido a Deus. Na realidade, o sábado deve libertar o homem na medida em que o obriga a prestar culto a Deus, aquilo que de fato liberta, dá a verdadeira liberdade ao ser humano. E também nosso Senhor Jesus Cristo aqui revela a sua divindade, como não podemos deixar de comentar, quando ele diz que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Na realidade, no sábado, nós devemos servir nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o principal, nós devemos prestar culto, adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o principal dever moral, em especial, como veremos na Santa Missa, na Eucaristia dominical e também na Eucaristia que devemos viver nos dias de guarda, nos dias de festa também. Então vejam a distorção que os judeus do tempo de nosso Senhor Jesus Cristo fizeram com o sábado. Mais um exemplo, no terceiro capítulo do próprio Evangelho de São Marcos, que é justamente a sequência desse evangelho que eu acabei de ler, Marcos 3, versículos de 1 a 6. Noutra vez entrou ele na sinagoga e achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Ora, estavam-no observando se o curaria no dia de sábado, para o acusarem. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio. Então lhes pergunta, é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calavam. Então, lançando um olhar indignado sobre eles e contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende tua mão. Ele estendeu-a e a mão foi curada. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de prender. Então vejam aqui, esta passagem também é muito significativa. Vejam o tamanho da distorção. Eles compreendiam um milagre de nosso Senhor Jesus Cristo, uma cura de nosso Senhor Jesus Cristo como trabalho, como se fosse um médico que se coloca para desempenhar o seu ofício profissional no dia do Senhor. E mais à frente perceberemos até que o trabalho de um médico, por exemplo, só para abrir um parênteses, o trabalho de um médico é algo que, sim, é permitido fazer mesmo no dia do Senhor, porque é algo que representa, como nós veremos, uma necessidade social. Imaginemos se todos os médicos de uma determinada sociedade se recusassem, absolutamente todos eles, a trabalhar, por exemplo, no domingo. E se uma pessoa tivesse uma enfermidade muito grave, uma situação
de vida ou morte naquele dia, ela não teria a devida assistência. Então vejam, há determinados trabalhos que, por uma necessidade pessoal ou social, são permitidos. Mas nem isso foi o que Nosso Senhor Jesus Cristo fez. Nosso Senhor curou não como um médico, Nosso Senhor realizou um milagre, como Deus que era, Deus que é. Então vejam a distorção, o tamanho da distorção que os fariseus faziam. Eles, inclusive, já sabiam que Nosso Senhor Jesus Cristo realizava milagres, mas não criam nele. É algo que nos choca de fato. E já depois daquela cura começaram a conspirar com os herodianos como o haveriam de prender. Algumas traduções falam até de como o haviam de matar. Começaram ali a conspirar, inclusive, a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que este é um dos momentos do Evangelho em que se fala de uma santa ira de Nosso Senhor, o seu olhar irado, o seu olhar indignado para aqueles homens, diante da dureza do seu coração. Vejam que aqueles homens não cumpriam o terceiro mandamento da lei de Deus, porque eles não amavam no sábado. Esse é o ponto. Prestar culto a Deus, em primeira e última instância, significa amar. A caridade é a rainha de todas as virtudes. E aqueles homens se recusavam a amar, tanto que Nosso Senhor Jesus Cristo os interroga: é permitido fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Então vejam que, ou perder esta vida, então vejam que aqueles homens não amavam. E o que Nosso Senhor Jesus Cristo resgata é o sentido original do sábado. O sábado é o dia do Senhor. O sábado é o dia consagrado ao Senhor, que deve ser guardado, mas também santificado. Se deve ser guardado no sentido que eu não devo trabalhar, como nós veremos na segunda parte da catequese, mais ainda ele deve ser santificado, porque na realidade não é que eu deixe de trabalhar em absoluto, eu deixo de fazer o trabalho servil, como nós veremos, principalmente na terceira parte desta catequese, aquele trabalho que me impede de prestar o culto devido a Deus, mas o trabalho que eu devo desempenhar no dia do Senhor é o principal de todos os trabalhos, que é o trabalho espiritual, que é a oração, que é a vida espiritual, é o trabalho inclusive mais árduo de todos, mais difícil, mais desafiador. Este é o trabalho que eu sou chamado a realizar. E aqueles homens simplesmente desprezavam, de alguma forma, o culto devido a Deus, na medida em que desprezavam o amor ao próximo e, consequentemente, por óbvio, desprezavam o amor a Deus. São João dirá, na sua primeira carta, que aquele que não ama o próximo a quem vê, mas diz que ama a Deus a quem não vê, é um mentiroso. Então vejam a completa distorção que os fariseus, nesse caso, os fariseus haviam feito com o sábado, com o dia do Senhor. Então, para unirmos à luz da doutrina da Santa Igreja, o que ensina o terceiro mandamento, vamos ler o que está no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. O compêndio ele expõe, o terceiro mandamento entre as perguntas 450 e 454. Aqui está exposta a doutrina acerca do terceiro mandamento. Eu lerei todas as perguntas e as respostas, porque aqui todas elas, apesar de em algum momento falarem do mandamento sobre morte negativa, e isso eu abordarei somente na segunda parte desta catequese, em todas elas há algo de positivo, ou seja, o que o terceiro mandamento obriga o homem a fazer. Vamos lá. O terceiro mandamento: lembra-te de santificar as festas. É desta forma que está exposto. Pergunta 450. Por que Deus abençoou o dia do sábado e o santificou? Êxodo 20, versículo 11. Porque no dia do sábado se faz memória do repouso de Deus no sétimo dia da criação, bem como da libertação de Israel da escravidão do Egito e da aliança que Deus sancionou com o seu povo. Eu já falei sobre isso.
à luz do livro do Êxodo e do livro do Deuteronômio, o sábado, ao mesmo tempo, ele rememora, ele faz memória deste repouso de Deus no sétimo dia da criação, mas também da libertação do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito e da aliança posterior que Deus fez com este povo, como está expresso mais propriamente no livro do Deuteronômio. Pergunta 451. Como se comporta Jesus em relação ao sábado, como nós acabamos de ler aqui no Evangelho de São Marcos? Jesus reconhece a santidade do sábado e, com a autoridade divina, dá sua interpretação autêntica. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, como eu já expliquei, e é evidente que nosso Senhor Jesus Cristo vivia o sábado de forma exemplar, é evidente. Não somente nosso Senhor Jesus Cristo, a Sagrada Família, sem dúvida nenhuma, era um modelo de como viver de maneira autêntica, correta, ordenada o dia do Senhor. E aí vem aquela pergunta que eu já expliquei, mas aqui a doutrina nos ensina por que houve esta mudança. Na terceira parte da catequese nós falaremos disso mais à luz da doutrina, não da doutrina tradicional, mas mais à luz do catecismo, dos catecismos tradicionais, em que há aquela explicação que eu dei que o que é imutável no terceiro mandamento da lei de Deus não é propriamente qual o dia que eu devo consagrar ao Senhor e santificar. Isto era, tanto que foi mudado, era mutável, mas o que é imutável, o que é de lei natural, digamos assim, é que sim, o ser humano deve reservar, deve consagrar, santificar um tempo próprio para prestar culto a Deus. A pergunta 452. Por qual motivo para os cristãos o sábado foi substituído pelo domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo. Como primeiro dia da semana, ele lembra a primeira criação. Como o oitavo dia, que segue o sábado, significa a nova criação inaugurada pela ressurreição de Cristo. Tornou-se assim para os cristãos o primeiro de todos os dias e de todas as festas, o dia do Senhor, no qual ele, com a sua Páscoa, leva a termo a verdade espiritual do sábado hebraico e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Eu já expliquei isto, né? É evidente que a palavra do catecismo é muito mais profunda, muito mais bela do que as minhas pobres palavras, mas vejam que, ao mesmo tempo, o domingo, que rememora a criação, o primeiro dia da criação, e também o oitavo dia, o dia depois do sábado, o dia da ressurreição, o dia da nova criação que aponta diretamente para o céu, para a vida eterna com Deus no céu, para este repouso eterno do homem em Deus, como está escrito de maneira muito bela aqui no compêndio. E aí sim vem os deveres morais. Quais são os deveres morais propriamente, que já falamos de alguma forma deles, mas agora falaremos de uma forma mais ordenada. Quais são os deveres morais que decorrem do terceiro mandamento para o homem com relação a Deus, né? O terceiro mandamento da lei de Deus, como eu falei, é um mandamento que se refere mais propriamente ao amor a Deus. É o terceiro, é o último dos três mandamentos que se referem mais diretamente ao amor a Deus. Então aqui está a pergunta: como se santifica o domingo, no caso? Os cristãos santificam o domingo e as outras festas de preceito participando da Eucaristia do Senhor. Este é o principal dever moral, é a Santa Missa, assistir à Santa Missa,
e abstendo-se também daquelas atividades que impedem de prestar culto a Deus e perturbam a alegria própria do dia do Senhor, ou o necessário descanso da mente e do corpo. São permitidas as atividades ligadas a necessidades familiares ou a serviços de grande utilidade social, desde que não criem hábitos prejudiciais à santificação do domingo, à vida de família e à saúde. Esta parte mais negativa eu falarei mais na próxima aula, na segunda parte desta catequese. Então vejam que o principal dever moral que decorre para o homem diante de Deus a partir do terceiro mandamento é a Santa Missa, é a Eucaristia, tanto no domingo como nos dias de guarda. E observem que, é claro, em torno da Santa Missa, em torno do sacramento da Eucaristia, está toda a vida espiritual. Ela é o ápice da vida espiritual, é o ápice das nossas vidas, da nossa existência, da nossa vida com Deus. Então é evidente que o domingo é um dia muito próprio para tudo aquilo que aponta, decorre também do sacramento da Eucaristia, o sacramento da confissão, por exemplo, direção espiritual, que nos preparam para bem comungarmos, a pregação, a catequese. Tradicionalmente, infelizmente, isso se perdeu demais. Socialmente, o domingo era um dia que, além da Santa Missa, os párocos dedicavam de maneira especial a eles próprios darem catequese para as crianças, para os jovens, para os adultos. Isso fica muito evidente quando lemos, por exemplo, o Catecismo de São Pio X, quando lemos aquele belíssimo documento que São Pio X escreveu, como a Serbo Nimis, em que ele determina uma série de deveres para os sacerdotes, em especial para os párocos. Então o domingo era um dia muito apropriado para a pregação, para a catequese que os sacerdotes davam ao seu rebanho como legítimos pastores. Então vejam que a vida espiritual, a oração propriamente dita, o domingo é um dia, o dia do Senhor, é um dia em que eu devo, de maneira mais profunda, de maneira mais especial, me dedicar à oração, seja a oração individual, mas também a oração em família, rezar o Santo Terço em família, por exemplo, mas também a oração individual. Vejam que tudo aquilo que diz respeito ao culto de Deus, ao culto devido a Deus, é algo que deve ser feito de maneira mais solene, mais profunda, no domingo, no dia do Senhor e também nos dias de guarda. Tudo isso são deveres morais decorrentes do terceiro mandamento da lei de Deus, mas também, é claro, o devido descanso. Mas vejam que não é simplesmente um ócio, não é um ócio vazio, é um descanso do trabalho que está ordenado ao culto a Deus. É claro que sim, é muito legítimo, é muito adequado, apropriado que no domingo os pais se dediquem de maneira mais especial às suas famílias, os filhos da mesma forma, que vivamos de maneira mais intensa o que poderíamos chamar da vida familiar, sem dúvida nenhuma. Então este dever, por exemplo, de catequese, de pregação, que os sacerdotes deveriam exercer de maneira mais intensa nas suas paróquias para o seu rebanho, os pais também devem exercer junto aos seus filhos. Então é um dia muito apropriado para as reuniões familiares, para refeições também em família, encontros familiares. E é interessante que o Catecismo Romano fala algo muito belo, que é a obrigação do trabalho, a dignidade, a santidade do trabalho também é uma decorrência do terceiro mandamento. Isso é muito interessante porque quando lemos, por exemplo, o catecismo atual, está lá a obrigação do trabalho como uma decorrência do sétimo mandamento da lei de Deus, não furtarás, e de fato é correto, é corretíssimo. Ali está, inclusive, a própria doutrina social da Santa Igreja Católica, ela é muito relacionada com o sétimo mandamento da lei de Deus. Mas é interessante que
Vejam que a gente não presta tanta atenção que, além de dizer que o homem não deve trabalhar no dia do Senhor, o Antigo Testamento, em especial, diz que o homem deve trabalhar nos outros 6 dias da semana. Interessante isso. Trabalharás durante 6 dias da semana. Então é um dever. É um dever que também decorre do 6º mandamento, do 3º mandamento da lei de Deus. Trabalharás durante 6 dias da semana e no 7º repousarás. É um repouso, como nós já vimos, consagrado ao culto devido a Deus. Ordenado ao culto devido a Deus. Não é um repouso vazio, não é um ócio, não é vagabundagem, não é vadiagem. O homem tem sim um dever moral de trabalhar. O ser humano deve trabalhar. O trabalho, como alguns erroneamente pensam, não é uma consequência do pecado original. O homem já era chamado a trabalhar antes do pecado. Submetei, guardai a terra e submetei-a. Então ali já está muito clara que o trabalho, já estava muito claro que o trabalho é algo inerente à natureza do ser humano e que o homem sim é chamado a aperfeiçoar a criação que Deus lhe confiou. E isso também está relacionado com o 3º mandamento da lei de Deus, como diz de maneira brilhante o Catecismo Romano. Nós veremos isso de alguma forma na 3ª parte desta catequese. Aprofundaremos mais a doutrina do Catecismo Romano. Para fecharmos, aqui no Catecismo da Igreja Católica, eu peguei 2 citações. A primeira delas é só para que vocês saibam, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele disciplina o 3º mandamento entre os parágrafos 2168 e 2195. 2168 e 2195. E eu peguei aqui uma citação que é de Santo Inácio de Antioquia, é um santo que viveu nos primeiros tempos, na própria igreja primitiva, e aqui já está muito claro o chamado do homem, né? E que a igreja já havia definido o domingo como o dia do Senhor. Vamos lá, parágrafo 2175 do Catecismo da Igreja Católica. O domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos. Leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava de alguma forma algum aspecto de Cristo. E aí vem a citação de Santo Inácio de Antioquia. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por ele e por sua morte. Então vejam que já Santo Inácio de Antioquia deixa muito claro, evidencia que desde os primeiros tempos, na Santa Igreja Católica, o dia do Senhor já era o domingo. E aqui é importantíssimo, né, que nesta catequese sobre o 3º mandamento nós falemos também dos dias santos de guarda, que estão no parágrafo 2177 do Catecismo da Igreja Católica. Isto é fundamental, porque há um dever moral de assistirmos à Santa Missa nos domingos e nos dias de guarda. Quando não o fazemos, pecamos gravemente. O Catecismo Romano, inclusive, falará que é um pecado gravíssimo. Os pecados que ofendem diretamente os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, é evidente que eles são gravíssimos, porque são pecados que ofendem os mandamentos mais diretamente relacionados ao amor a Deus. Então, deixar de assistir à Santa Missa nos domingos e nos dias de guarda é um pecado grave. E quantas pessoas hoje levianamente
deixam de ir à Santa Missa, deixam de assistir à Santa Missa, e aí, no outro domingo, ainda vão à missa e comungam, sem confessar, sem a confissão. E aí elas acrescentam, além de um pecado grave contra o terceiro mandamento da lei de Deus, acrescentam um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento, que é o sacrilégio, que é a comunhão sacrílega, quando nós estamos em pecado grave e recebemos a Sagrada Comunhão. Então, faltar à Santa Missa sem um motivo grave é um pecado grave, é um pecado gravíssimo. Nos domingos e nos dias de guarda, nós temos um dever moral de assistirmos à Santa Missa. Então, por favor, isso tem que estar muito claro, porque isso é o básico do básico, mas infelizmente, em nossas paróquias, eu digo nas nossas paróquias, porque na maior parte das paróquias há uma multidão de fiéis que, primeiro, chegam atrasados na Santa Missa, porque o mandamento, como nós veremos até de maneira mais perfeita, eu diria, mais profunda nos mandamentos da igreja, o mandamento é assistir à missa inteira nos domingos e nos dias de guarda. É claro que se por um motivo grave, uma situação especial, nós nos atrasamos, desde que seja um pequeno atraso, uma situação circunstancial, é uma coisa. Agora, fazer disso um hábito... Então, há esses dois exemplos. O primeiro até mais grave, de fiéis católicos que não assistem à Santa Missa em todos os domingos e nos dias de guarda, então nem se fala. E sempre que vão à Santa Missa, sem confissão, sem nada, comungam. Comungam livremente, comungam em pecado grave, é evidente, em pecado grave, gravíssimo. E também há um outro exemplo daqueles fiéis católicos que mal vão à missa, que assistem à Santa Missa aos trancos e barrancos, na realidade não assistem porque se atrasam, porque perdem a Santa Missa na realidade, e também comungam. Há exemplos de pessoas que chegam na igreja para comungarem na hora da Sagrada Comunhão. Isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Então nós precisamos nos converter a este respeito. A principal obrigação, o principal dever moral do fiel católico no domingo, no dia do Senhor e nos dias de guarda é assistir à Santa Missa. Todos os demais deveres morais, como eu falei agora há pouco, decorrem, estão em torno deste dever moral fundamental, que é assistir à Santa Missa, assistir o sacramento da Eucaristia, a Santa Missa, o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o principal. E todos os outros deveres morais estão ordenados e decorrem deste dever principal. Então é fundamental que nós conheçamos. Todo domingo fica muito fácil, mas quais são os dias de guarda? Quais são aqueles dias que, além dos domingos, eu devo assistir à Santa Missa? Vejam que vários deles no Brasil são transferidos para o domingo, mas é fundamental que saibamos quais são esses dias. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que por tradição apostólica se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa de preceito por excelência, dia de preceito, dia de assistir à Santa Missa. E aí vem a citação do Código de Direito Canônico, que é o cânon 1246. Devem ser guardados igualmente, vejamos os dias santos de guarda, o dia do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, da Epifania, que no Brasil é transferido para o domingo, primeiro domingo, depois do Ano Novo, em geral é o primeiro domingo, né? Depois do Ano Novo. No Brasil, o dia da Epifania ele é transferido para o domingo, mas o Natal não. Então, dia 25 é dia de assistir à Santa Missa, é dia de guarda,
da Ascensão, que no Brasil também é transferido para o domingo, é o domingo que antecede o domingo de Pentecostes, mas na realidade o dia da Ascensão deveria ser 40 dias depois da Páscoa, 40 dias depois do domingo de Páscoa, ou seja, numa quinta-feira. Deveria ser esse o dia da Ascensão, mas no Brasil é transferido, como não é feriado, infelizmente não é feriado, é transferido para o domingo subsequente. E do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, então Corpus Christi, também é dia santo de guarda. No Brasil é feriado, por isso é que não é transferido para o domingo subsequente. Então é a quinta-feira posterior ao domingo em que se celebra a festa da Santíssima Trindade. No caso, é aquele retorno ao tempo comum depois, do domingo de Pentecostes. O domingo seguinte é o domingo da Santíssima Trindade e depois, na quinta-feira subsequente, é feriado, é a solenidade de Corpus Christi, dia santo de guarda. Santa Maria, Mãe de Deus, também é dia santo de guarda. Dia 1º de janeiro, o primeiro dia do ano, é dia santo de guarda. Então nós devemos assistir à Santa Missa. É feriado, então não é transferido para o domingo seguinte. De Sua Imaculada Conceição, aqui tem uma exceção, porque no Brasil não é feriado, mas não é transferido para o domingo subsequente. É dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro é dia santo de guarda. Nós devemos assistir à Santa Missa neste dia sob pena de pecado grave e não é feriado. Muita atenção com este dia, com esta solenidade belíssima da Imaculada Conceição. A Assunção de Nossa Senhora, que deveria ser no dia 15 de agosto, mas no Brasil, como não é feriado, ela é transferida, esta solenidade, para o domingo subsequente. Mas a Assunção de Nossa Senhora também é um dia santo de guarda. Dia de São José, que é o dia 19 de março, é dia santo de guarda, mas infelizmente no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil determinou que no Brasil, especificamente no Brasil, o dia de São José não é dia santo de guarda, ou seja, não há um dever moral, não há uma obrigação de assistir à Santa Missa neste dia no Brasil para os fiéis católicos que estão no Brasil, brasileiros, também evidente, mas o que eu sempre recomendo para os meus alunos, sem nenhum tipo de desrespeito pelas nossas autoridades eclesiásticas, é uma simples recomendação de um simples catequista, de um fiel leigo, que ignorem esta licença que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos dá. São José merece que nós assistamos à Santa Missa no dia 19 de março, que é o seu dia. Eu sempre recomendo aos meus alunos, ignorem esta licença e assistam à Santa Missa sempre no dia de São José. Tratem este dia como se fosse um dia santo de guarda. São José, patrono da Igreja Universal, merece este ato de amor por ele, por nosso Senhor Jesus Cristo e por Nossa Senhora, pela Sagrada Família. Então assistam à Santa Missa, é um simples conselho. Não é dia santo de guarda no Brasil, ninguém incorrerá por conta desta licença, ninguém incorrerá em pecado grave, mas eu, como catequista, sempre aconselho os meus alunos a ignorarem esta licença e assistirem à Santa Missa no dia de São José. Santos Apóstolos Pedro e Paulo, que é 29 de junho, também é dia santo de guarda, mas no Brasil, como não é feriado, é transferido para o domingo subsequente, porque não é feriado. E por fim, a mesma situação, o dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, também, como não é feriado no Brasil, é transferido para o domingo subsequente. Mas dia 1º de novembro também é dia santo de guarda, dia de Todos os Santos. Vejam, e aí eu vou encerrar a aula com essa questão. Vocês viram que é interessante, é triste na realidade que no Brasil vários dias santos de guarda não são feriados. E esse é o último assunto que eu vou tratar nesta primeira parte da nossa catequese sobre o terceiro mandamento, que é justamente o dever do Estado.
o dever, digamos, da sociedade civil perante o homem e Deus que decorre do terceiro mandamento. Isto é um equívoco, isto é uma desordem. O fato dos dias santos de guarda não serem feriados no Brasil, isto é claramente uma desordem. O Brasil, que é um país que, sem dúvida nenhuma, foi fundado sobre a fé católica, que foi fundado a partir da fé católica trazida para cá pelos colonizadores portugueses. No Brasil, todos os feriados, em qualquer sociedade, todos os dias santos de guarda deveriam ser, sim, feriados. Então, há, sem dúvida nenhuma, um dever para o Estado, um dever para a sociedade de favorecer que o homem santifique o dia do Senhor, favorecer que o homem, que o ser humano, santifique o domingo e os dias de guarda. É a pergunta 454 do compêndio. Por que é importante reconhecer civilmente o domingo como dia festivo? Para que todos seja dada a real possibilidade de gozar de suficiente repouso e de tempo livre que lhes permitam cuidar da vida religiosa, familiar, cultural e social, de dispor de um tempo propício para a meditação, a reflexão, o silêncio e o estudo, de dedicar-se às obras de bem, em particular em favor dos doentes e dos idosos. Então vejam que um último dever moral que decorre, eu falei muito das obras de misericórdia espirituais, mas um último dever moral que decorre do terceiro mandamento é a caridade também material. Então o domingo, o dia do Senhor, é um dia muito propício, muito próprio para que nos dediquemos de maneira ainda mais especial à caridade também material, às obras de misericórdia material. Nós devemos, neste dia em especial, nos preocuparmos com os mais necessitados, tanto aqueles que são miseráveis no sentido espiritual, mas também com aqueles que padecem de miséria, de uma pobreza extrema, ou mesmo de uma pobreza material, num sentido material. Então, o domingo também, nós santificamos o domingo, santificamos o dia do Senhor, santificamos os dias santos de guarda, os dias de festa, através das obras de misericórdia corporais, materiais. Isso é importantíssimo que fique muito claro. Então, cabe ao Estado, cabe à sociedade civil, num Estado católico, num Estado ordenado, em que o poder temporal está submetido ao poder espiritual, cabe às autoridades civis decretarem, em primeiríssimo lugar, feriado em todos os dias santos de guarda. O domingo já é um dia que é próprio para isso, e também é fundamental, porque hoje a gente não se atenta muito para isso. Na terceira parte da catequese nós falaremos mais deste aspecto, que no domingo caberia às autoridades civis de propiciarem também um ambiente social que favorecesse o efetivo repouso das pessoas, ou seja, que as pessoas pudessem de fato descansar no domingo. E o que nós vemos hoje é que uma multidão de pessoas trabalham nos domingos, trabalham nos dias de guarda, como se não fossem dias consagrados ao Senhor. Isso é uma grande tristeza e decorre também desta distorção. Então percebam, do terceiro mandamento decorre um dever moral para o homem de prestar o culto devido a Deus. Aqui, mais propriamente, o culto exterior, mas é claro, sempre a partir do culto interior. O culto exterior ele deve sempre ser um transbordar do culto interior. Deste dever do homem diante de Deus, decorre um dever moral para as autoridades civis, nós poderíamos dizer para o Estado, para usar uma expressão que é um pouco equivocada, mas é própria do nosso tempo, da nossa época, um dever moral para o Estado, para as autoridades civis, de favorecerem, de criarem condições favoráveis para que o domingo e os dias santos de guarda sejam efetivamente
santificados. Isso tem que estar muito claro. E a gente vai falar melhor disso na terceira parte desta catequese. Eu só faço uma única observação, uma última observação. No Antigo Testamento, além do sábado, é importante notarmos que também existiam outros dias de festa, como é o caso da festa de Pentecostes, que é evidente tinha um outro sentido, mas os judeus tinham as suas festas, a festa das tendas. Nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive no Evangelho, há momentos em que Nosso Senhor Jesus Cristo estava nestas festas. Havia, é claro, a Páscoa, a principal de todas elas. Então, além do sábado, os judeus também tinham festas específicas ao longo do ano, assim como nós, fiéis católicos, temos. É evidente que todas estas festas e o próprio sábado era uma prefiguração. No caso do sábado, era uma prefiguração do domingo, do dia do Senhor, ao passo que estas outras festas eram prefigurações dos dias santos de guarda, da própria Semana Santa, do Tríduo Pascal, que por mais que além do domingo, o domingo de Páscoa, sim, é evidente, é o dia do Senhor, mas é interessante notarmos a sexta-feira da Paixão, a quinta-feira santa, não são dias santos de guarda, o sábado santo, mas, sem dúvida nenhuma, nós somos muito chamados a prestar um culto todo especial a Deus em todas essas datas. Então, não sejamos mesquinhos. À luz de tudo que foi ensinado aqui do domingo, de cada um dos dias santos de guarda, é fundamental que um fiel católico esteja atento a todas as datas importantes do calendário litúrgico e nós possamos santificar. Quarta-feira de cinzas, por exemplo, não é dia santo de guarda. Então, o dia de finados, por exemplo, não é dia santo de guarda. Há uma série de datas que não são dias santos de guarda, mas que devem ser santificadas. Nós não podemos ser mesquinhos. Eu vou olhar aqui o que eu tenho que fazer, o dia que eu tenho que ir à missa e que se eu não for será pecado grave. É claro que esse é o primeiro passo, mas depois disso eu preciso dar a Deus o culto devido em todas as festas. Os santos da minha devoção, estar muito atento ao santoral, aos dias que são consagrados a cada santo, às datas, acima de todas, as datas próprias de Nossa Senhora, as festas de Nossa Senhora. Algumas delas são dias santos de guarda, mas nem todas. Então, esse é o chamado. O chamado é que nós, a partir do terceiro mandamento da lei de Deus, consagremos um tempo para Deus. Consagremos um tempo para o culto devido a Deus. E isso deve ser dado tanto anualmente, com as festas próprias do ano litúrgico, semanalmente com o domingo, o dia do Senhor, mas também diariamente. Então há também uma forma de se cumprir o terceiro mandamento no ritmo da minha vida, do dia a dia, do meu cotidiano. Eu devo reservar no meu dia um tempo para Deus, um tempo para a vida espiritual, para a vida de oração. Então, tudo isso decorre do terceiro mandamento da lei de Deus. Tá bom? Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima, Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, viva São José, São João Bosco, Santo Agostinho, Santa Mônica, Santa Madalena de Nagasaki, São Pio X. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.